Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um próximo Espírita Pop que vocês vão ver aí. Estamos aqui de novo, eu, Matheus, Camila, e hoje a gente vai falar sobre gozos e bens terrestres, ou os prazeres carnais, né? Essas coisas aí que a gente tem aí na nossa vida que às vezes tentam a gente, que às vezes a gente sente ali que é tão bom, mas às vezes a gente tem que tomar o cuidado para não se perder nelas, né? Então, se você tá interessado nesse assunto, fica aí com a gente, espera a vinhetinha que já tá começando o seu Espírita Pop. Então, Camila, assim, estamos saindo agora, né, do período de carnaval, né? Sim. No momento que a gente tá gravando, o carnaval acabou de acabar, né? Uhum. Então, é um assunto até que relativamente pertinente. E a gente sabe, né? Aí a gente fica pensando, né? Pô, se Deus é bom, né? Deus é bom, Deus é justo, né? Tudo aquilo que a gente sabe que Deus quer é infinitamente bom e justo, né? E daí a gente tem essas tentações, né? A gente tem esses prazeres carnais. Por que é tão bom os prazeres carnais e, ao mesmo tempo, é uma tentação tão grande para nós, seres encarnados, assim? E por que Deus faz isso com a gente? Por que ele deixa essas tentações pra gente? E é uma loucura, né, Matheus? Que a gente tá aqui pra cada vez mais se afastar da matéria, se purificar enquanto espíritos, não sermos mais reféns, escravos da matéria, mas às vezes é tão bom que fica difícil. Exatamente. E o Kardec quis saber disso. Então, lá, a partir da questão 711 do Livro dos Espíritos, ele começa a perguntar nesse sentido. E se a gente pudesse, sim, dar uma resumida, os espíritos dizem que se a gente não visse prazer nisso e visse só como uma mera necessidade, sabe? Que não atendesse a algo a mais, perderia um pouco a graça da existência aqui. E nesse sentido, a gente não ia aproveitar a necessidade da reencarnação. Então, por exemplo, você percebe que a própria velhice é uma forma da gente começar a se desapegar dessa vida, porque o corpo já não vai funcionando bem, o cansaço vai batendo, e naquele início, quando a velhice está começando, a gente fica meio chateado, né, porque começa a sentir essas diferenças, mas é para que a gente possa também desapegar, porque é muito bom para que a gente queira ficar, e depois passa a ter os seus desafios para que a gente também fique em paz com a ideia de começar a pensar na despedida. E eu gosto de ver também pela questão de, cara, é realmente muito bom, é uma tentação de certa forma, mas também é uma maneira que a gente tem de apreciar as coisas, né? Isso. Então, assim, não moderadamente é um problema. Agora, imagina se a gente não tivesse, né, maneiras de ter prazeres carnais, o quão a nossa vida seria diferente, né? Então, a gente, de certa forma, tem que ser grato por poder ter essas sensações, né? Porque, às vezes, a sensação carnal mais o agradecimento que a gente pode ter, mas também a valorização que a gente tem do significado maior, que não só o carnal daquilo, às vezes as duas coisas somatizam para algo muito maior, e às vezes gera muito mais impacto. Então, às vezes eu vejo como, às vezes, uma ferramenta que Deus nos deu de amplificar, tendo em vista que a gente ainda tá num nível ali, que a gente é muito apegado à matéria, né? É um meio dele amplificar a possibilidade da gente guardar certas coisas na gente. Então, por exemplo, esse negócio de comida de mãe, né? Pegando aí, pô, tem gente que tem um prazer em comer, né? Pô, comida de mãe. Sim, comer em excesso é um problema, a gente tem que tomar cuidado com esse apego, né, a comer e tudo mais, né, a gula, mas o tanto de memórias que você vai ter, que você cria, que são amplificadas por você ter aquele prazer de comer a comida da sua mãe. Então eu vejo um pouco dessa forma também, eu acho que é uma ferramenta. E daí sim, aí vem a questão da velhice, que beleza, isso foi legal, te ajudou, mas você tem que tomar cuidado, porque daí agora que você tá indo pro outro lado, no outro lado você não pode ficar perto dessas coisas, né? E você falou comida de mãe, também lembra de comida de vó, né? Que também é sensacional. Mas aqui também, Kardec vai querer entender melhor essa questão da tentação. Porque, querendo ou não, o prazer gera essa tentação. Sim. Da gente, às vezes, até passar do ponto. E ele faz uma observação interessante depois da resposta dos espíritos. Os espíritos dizem assim, é desenvolver a sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, o nosso livre-arbítrio ali entra em ação, porque a gente vai ter várias opções, e quem vai dizer, não, agora chega. Sim. Até aqui eu devo, aqui eu não devo mais, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Já citando Paulo, é nesse momento. Então serve também para o crescimento espiritual. Aí o comentário do Kardec, se o homem não fosse excitado ao uso de bens da terra, senão pela sua utilidade, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo, que foi aquilo que a gente comentou no início. Deus lhe deu o atrativo do prazer, que o solicita ao cumprimento dos objetivos da providência. Mas por esse mesmo atrativo, Deus quis, por outro lado, experimentá-lo pela tentação, que o arrasta para o abuso, do qual sua razão deve defendê-lo. Então aí a gente vê que tudo é
questão de não conseguir manter um equilíbrio, Uhum. de ir ali pra casa do excesso. Então, a gente também não precisa se sentir culpado por estar sentindo esse prazer. Faz parte. Deus quis assim também. Sim. Né? É legal que ele exalta um pouco, assim, o papel da razão, né? A gente tem que, às vezes, a gente tem o prazer carnal e atrela isso muito ao sentimental, né? Aham. E a gente se deixa levar pelo sentimento e isso Aham. acaba gerando, às vezes, até uma compulsão, um vício, né? Isso. Então, a gente tem que, às vezes, colocar a razão ali e pensar friamente, cara, será que isso é bom? Será que isso faz sentido pra mim, né? E, assim, todos nós temos limites. Inclusive, a próxima pergunta que ele coloca aqui, né? Os gozos têm limites traçados pela natureza, né? E daí ele vem aqui e responde, sim, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punivos vós mesmos, né? Uhum. Então, tipo assim, a gente tem limites, a questão é que a gente às vezes pensa limite assim, não, chega esse limite aqui, não dá mais. Não, ele tem um limite, só que a gente também tem o livre-arbítrio e a possibilidade de ultrapassar esse limite. Isso, não respeitar. Exatamente. Dobrar a Daí, meta. aí que vem, a gente tem que estar com a razão, né, clara, a gente tá ali com o pensamento claro pra, tipo, cara, esse aqui é o meu limite. E não é fácil, porque não é algo que veio, naturalmente, todo mundo já vem com um manual de instruções que, tipo, o limite de açúcar que você pode ter, o limite de sono que você deve ter, o limite, não. A gente vai testando e vai vendo o que funciona. Até mesmo que cada corpo é diferente, né? Então também vai funcionar um pouco diferente para cada um. E eu acho muito legal essa um pouco de exaltação que ele faz ali da questão de, tipo, olha, a gente tem um limite, a gente tem a questão natural, e daí em algum momento você tem que definir o limite, você tem que impor a sua razão ali e definir o que é bom ou não para você, né? Às vezes, alguns se perdem também porque sentem determinados prazeres com as mais variadas coisas da vida. Aí pensam que a vida é sobre isso, né? Aquela coisa de só se vive uma vez, então deixa eu conhecer mais do mundo, deixa eu conhecer mais fontes de prazer. Até porque algumas, às vezes, param de fazer sentido, já não causam aquele efeito que um dia causaram. E aí, nessa questão, para falar sobre isso, Kardec vai perguntar na 714 o que pensar, né, desses homens de todos os excessos, de todos os gêneros, para ter um refinamento dos seus prazeres, ou seja, sempre buscando um nível a mais. E aí, eles respondem assim, da morte física, não, pobre natureza que é preciso lastimar e não almejar, porque ele está bem próximo da morte. Aí Kardec quer saber, morte física ou morte moral? Aí ele fala, das duas. Olha que pesado, né? Sim. Então, assim, a gente não só vai acabando com esse veículo, com esse templo que abriga o nosso espírito, que é o nosso corpo, que a gente deveria cuidar, preservar para ficar o máximo de tempo aqui possível dentro da vontade de Deus, mas a gente também tá criando débitos, interferindo no equilíbrio do nosso perispírito, que vai ficar com marcas, e isso vai trazer novas consequências em próximas existências. Ninguém merece. Exatamente. É aquele negócio, né? A gente tá num mundo de provas e expiações, e daí, como você falou, às vezes as pessoas acham que sobre isso. Eu já vi pessoas comentando a respeito, assim, tipo, cara, isso aqui é tão bom, se Deus é bom e justo, né? E ele me deu isso aqui é bom, então é porque eu tenho que, né? Eu tenho que experienciar tudo isso aqui. Sim. E, bom, de certa forma, sim, você tem um corpo que ele tem sensações e números que você tem que usufruir até certo ponto. Mas aí vem a questão dos limites, né? A questão do que realmente faz bem ou não, né? Então, ele coloca aqui a questão da morte, né, de uma e de outra, ou seja, das duas, porque o físico, beleza, o físico você vai deixar para trás e você vai seguir para frente, mas a gente constantemente esquece que o quanto que o físico impacta lá na frente, né? A gente tem que lembrar que a gente ainda tá numa fase que quando a gente encarna, a gente ainda vai carregar com a gente o perispírito, né? Está diferente dos espíritos que já estão mais evoluídos, que já nem reencarnam. O perispírito, às vezes, é tão suave que... Não deixa de ter perispírito, não deixa de ser, mas já é tão suave que quase já não faz diferença. Então, a gente ainda não tá nesse ponto. Então, a gente tem que entender o nosso limite. E a gente tem que ter essa humildade também, né? Sim. Porque... E entender que cada um tem um limite diferente. Eu acho que a gente também... Às vezes se coloca tudo... Não, a gente tá todo mundo no mesmo barco. Sim, mas tem gente que já tá aqui há mais tempo, tem gente que tá há menos. Tem gente que tá num estágio de evolução, tem gente que tá em outro. E tomar muito cuidado para não... o limite do outro é o mesmo que o meu, né? Vamos pegar aí bebidas alcoólicas. Não, fulano bebe tanto de bebida, eu consigo beber a mesma coisa. Não necessariamente, seu corpo é uma coisa, seu corpo é diferente, né? Você tem toda uma questão genética que, né, te impediu. Tem questões, né, de vidas passadas que podem ter já deixado uma cicatriz no seu perispírito e você já veio com isso, né? Então, é muito a se considerar. Então, às vezes, você tem que até mesmo se limitar de certos prazeres que você pensa, né, que tipo, não, isso aqui Deus me deu, eu tenho que sofrer. Sim, mas talvez nessa condição que você tá agora, você talvez nem devesse correr atrás. Né? Isso, perfeito. Eu ia falar exatamente sobre isso, porque nem tudo que é bom
a gente deve, mesmo que seja pouco, Sim. né? Ou seja, a gente tava falando do equilíbrio, de tal, mas tem coisas que a gente nem deveria. A gente sabe muito bem quais são, não preciso nem listar aqui, né? Sim. E que a gente esteja mais atento, porque essas são as verdadeiras tentações, aquilo que não traz nada de bom, nada de efetivo para o nosso espírito, para a nossa passagem aqui na Terra. É só distração, só nos distrai e nos distancia dos nossos objetivos e que fazem muito mal. Então, assim, é um prazer que engana, é efêmero. Sim. Passageiro, não dura nada. Com certeza. Eu digo assim por experiência própria, né? Eu sou intolerante à lactose. Uhum. E eu nem sempre fui intolerante à lactose. Eu até os meus, sei lá, 20 anos, 21, eu acho, eu não era intolerante à lactose, comia tranquilamente. E daí eu fui sentindo que eu tava tendo algum problema, daí eu fui eliminando, vendo o que era, e eu descobri que era a questão do leite, a questão da lactose. E, cara, no começo era uma dificuldade, assim, porque, pô, é um prazer muito grande você poder comer as coisas sem pensar no que você pode ou o que você não pode. E daí, o que eu fiz? Eu comecei a ver e tentar diminuir. Só que daí a gente aí vem o negócio do controlar os prazeres e controlar e ver os seus limites. A gente hoje em dia tem a maravilha da lactase, né? Aí as pessoas pensam, não, translactose tranquilo, você toma ali 2 pílulas de lactase, tu vai. Não é bem assim que funciona. Quanto mais você vai tomando, se você tomar isso todo dia, começa a perder o efeito. Então não adianta você, toda vez que eu vou comer, eu vou tomar. Porque, óbvio, que depende do nível de intolerância que eu tenho. No meu caso, se eu tomar todo dia, quando chegar no 3º, 4º dia, eu posso tomar quanta lactase que eu quiser, que não vai fazer efeito pra mim. Caramba. Então, o que eu fiz? E daí é o que muita gente questiona, quando a gente vai comer em junto, aí, vamos pedir alguma coisa, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso. A pessoa, por que você não toma pílula? Eu falei, cara, eu fiz a escolha de só tomar uma pílula quando é realmente uma emergência e eu não posso comer. Por quê? Daí acabou que eu criei o hábito de já não comer. E daí também é um pouco do psicológico, que enquanto eu tava tomando a lactase e comendo as coisas, eu sentia vontade. Depois que eu comecei a colocar, não, eu não vou tomar mais lactase, eu só vou comer o que eu posso comer, eu parei de sentir vontade. Então, minha vontade de doce diminuiu extremamente, minha vontade de comer qualquer coisa com leite, com muito queijo, diminuiu. Então, hoje, eu vou pedir um sanduíche, beleza, eu peço sem queijo e eu tô bem, eu nem sinto mais falta do queijo. Antes eu sentia um absurdo, né, quando eu pedia sem. Então, é isso, a gente entender os nossos limites, né? E entender que às vezes até tem ou maneiras de burlar esse limite, ou então de você se enganar, fingir que ele não existe. Mas a gente tem que lembrar de que talvez até no futuro, não, talvez nem em outra vida, mas nessa vida mesmo se volta pra te perseguir, né? E você vê que pode ter sido providencial, porque Exatamente. assim você diminui o excesso em outras coisas que poderiam te trazer doenças ou alguma coisa assim, né? Exatamente. Então assim, a gente confiar muito também em Deus, nas limitações que Ele colocou, da gente às vezes não poder usufruir dos mesmos prazeres que outras pessoas, porque no final das contas é sempre em nosso favor. Então alguma proteção de alguma forma tem por trás daquele acontecimento. Sim. Fora o aprendizado que você tem, né? Depois que eu adquiri a intolerância, que eu comecei a conversar com outras pessoas, descobri que tinha outras pessoas, a minha chefe mesmo, ela não é nem intolerante, ela é alérgica ao leite, então eu ainda posso comer coisas zero lactose. Ela nem isso ela pode. Então você começa, tipo, ter uma visão diferente, você até tem um certo tipo de respeito diferente pelas pessoas. Tipo assim, cara, hoje em dia, quando alguém chega e fala assim pra mim, não, toma pílula, né, vai lá e come, ou então, arrisca, não sei o quê, ou daqui a pouco você vai pra casa, não tem problema. Tipo assim, no começo eu ficava, tipo, não, tudo bem, a pessoa não entende. E hoje em dia eu entendo assim, a pessoa não entende. Aí, não é por mal. Agora eu mesmo já fiz isso com outras pessoas e hoje em dia eu falo, cara, eu nem vou falar, toma pílula, nem vou falar, não pode, então. E a mesma coisa, por exemplo, quem optou por ser vegano, vegetariano. Acabou que também foi algo muito bom, porque eu como não posso comer leite, eu acabei indo muito para produtos veganos. Então, hoje em dia eu me vejo. Se eu tiver que ficar 1 dia, 2 dias, 1 semana sem comer carne, eu consigo, porque eu já achei uma quantidade de restaurantes, locais que vendem comida vegana que eu gosto, então, né? É muito gostoso, inclusive, a gente tem preconceito, às vezes nem provou e já acha que vai ser ruim. Sim. Eu acho engraçadíssimo, porque, né, pizza é a comida coletiva que a maioria das pessoas, né? Quando tá de galera. Exatamente, pede. Então, aí, direto, quando a gente vai comer pizza, eu não como pizza, mas podem comer. Aí, não, mas qual pizza você pode comer? Aí eu tenho uma pizzaria vegana que eu gosto muito, que eu sempre recomendo. E é muito engraçado, que sempre eu recomendo, tem uma pizza que é, inclusive, de churrasco, é churrasco vegano. Né? Aí a pessoa, pizza de churrasco, mas é vegana. Ela, cara, é gostoso. Prova. Aí a pessoa vai lá e prova, caraca, não é bom mesmo. Então, que massa. Assim, é bom que você abre portas para outras pessoas. Isso mesmo. E você tá induzindo pro bem, né? Exatamente. Mas é isso, pessoal. Acho que, né, já cobrimos todas as perguntas que ele falou aqui e acho que ficou bem claro que a gente tem que, né, procurar entender os nossos limites e entender que, sim, é pra gente sentir prazer, é pra gente usufruir do que Deus nos deu, mas tudo tem um limite
E a gente tem que tomar conta disso, de nós mesmos, para evitar ter problemas no futuro, né? E não se sentir culpado E não por se estar sentir culpado, usando, exatamente. por estar usufruindo desse prazer. Com Exatamente. moderação. É o equilíbrio, é o equilíbrio. É isso, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Se você gostou, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal. Deixe um comentário se você gostou desse assunto, se você quer ouvir mais a respeito ou quer algum outro assunto que a gente levantou aqui te chamou a atenção, deixe aí nos comentários que pode virar um programa aqui no nosso canal, beleza? Um abraço pra todos vocês. Agora eu fiquei sabendo, né? O pessoal aqui da produção me mostrou que a gente também está no TikTok. Então, um abraço pro pessoal do que TikTok. legal. Valeu. E é isso aí, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.